bom dia, meus amigos, minhas amigas, trabalhadores do Brasil e do mundo. Aqui estamos aqui pela Rede Mundial de Computadores. Eu sou Moacir Soares, estarei com vocês por 65 minutos, apresentando o programa 65 no Mundo do Trabalho, aqui pelo canal M65. Hoje, dia 12, sábado, dia 12 de fevereiro de 2022, e temos a honra de hoje... Temos aqui o privilégio, né, de ter em nossa bancada dois bravos companheiros que já têm feito companhia em todos os nossos programas, que é o companheiro Celino Bezerra e Felipe Lima. Quer dizer que isso é um programa de trabalhadores, feito por trabalhadores e para trabalhadores, e com temas, evidentemente, identificados com a causa da classe trabalhadora brasileira. Eu quero dizer que o nosso programa tem a produção e direção de Carlos Albérico Medeiros e Arthur Varela. Carlos Albérico hoje comanda aí a parte de produção, o programa está sendo gravado, programa feito na semana e exibido, portanto, hoje, sábado, dia 12. Eu já os convido para a nossa saudação inicial. Convido Felipe Lima, radialista, jovem, uma camisa bonita aí da Negro, União de Negros pela Igualdade, né? E que semana passada esteve ausente do nosso programa, que estava participando, né, de um fórum de juventude da CTB. Bom dia, Felipe. Uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Bom dia, Moacir. Bom dia, Celino. Bom dia aos amigos do 65 no Mundo do Trabalho, em mais uma edição. Vamos falar mais, né, do mundo do trabalho deste sábado, inclusive com informações importantes, inclusive como você citou. Vamos falar um pouco sobre a primeira reunião do ano da Secretaria de Políticas da Juventude Trabalhadora da CTB, da CTB-Jovem, e vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nessa reunião daqui a pouco, mais uma edição dessa. Ok, Felipe. Muito obrigado aí pela sua presença. Lembrar que no segundo bloco do nosso programa, nós estaremos entrevistando o professor Altair Freitas, né? Já está aqui na nossa intersala e logo mais estaremos o chamando aqui para a entrevista. Eu já convido Celino Bezerra, presidente da CTB, aqui no estado do Rio Grande do Norte, para também fazer a sua saudação inicial. Bom dia, Celino. Um prazer imenso tê-lo de volta aqui no programa 65 do Mundo do Trabalho. Bom dia, Moacir, bom dia, Felipe, bom dia, Albérico, bom dia também aos que vamos assistir, estamos assistindo nesse momento. Queria dizer que mais um tema, como o Felipe tocou aí no assunto, né? Um tema sobre proletariado, sobre luta política da classe revolucionária, né? Então, na outra, a gente teve a entrevista com o escritor e também ativista do movimento sindical e dirigente da CTB, o Rogério, e agora nós vamos exatamente falar sobre a centralidade do trabalho com o professor Altair Freitas. Isso é muito salutar, porque a gente está numa sequência aí de temas muito ligados e ajuda a contribuir essa conjuntura que nós estamos inseridos. Então, vamos que vamos e toca o barco, Moacir. Muito obrigado. Vamos aqui remando, né? Tocando o barco aqui e o mar está para peixe, né? Pelo menos aqui. Tem feito boas pescarias aqui, os nossos pescadores, né? E você, boas ondas de surf, né? Isso é muito bom. Felipe, eu gostaria de ouvir o seu comentário aí da semana, o que realmente você traz de evidência no mundo do trabalho, principalmente relativo à juventude potiguar e brasileira. Exatamente, Moacir. Vamos falar um pouco sobre a reunião que participamos neste último sábado da Secretaria de Políticas para a Juventude Trabalhadora da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, da CTB, a nossa querida CTB Jovem. A reunião foi organizada pela executiva da CTB Jovem, com vários secretários de juventude da Central em todo o Brasil. Nós participamos representando o Rio Grande do Norte e tivemos a
nesta primeira reunião do ano, a questão do debate sobre o planejamento da Secretaria de Políticas para a Juventude da CTB e também o debate de conjuntura e também, como não poderia deixar de ser, também falando sobre juventude trabalhadora e a participação nas eleições de 2022, né, nesse Brasil que está sendo dirigido pelo genocida Jair Bolsonaro, e importantes atividades da CTB Jovem teremos em vários estados do país, através dos encontros estaduais de juventude que estão sendo planejados por cada secretaria estadual. E também teremos o encontro nacional da CTB Jovem, que acontecerá provavelmente no mês de junho, ainda em data e local para serem realizados. Então, e o formato, né? Ainda não. Exatamente, o formato. Tudo indica que o formato desse encontro nacional seja híbrido, né, em virtude do aumento dos casos da Covid-19, principalmente da variante Ômicron. É isso, Márcio Soares. Ok, Felipe, obrigado aí pelo seu comentário, né, inicialmente aqui no nosso programa. E eu já convido aí o companheiro Celino Bezerra, presidente da CTB, também parte integrante da nossa bancada de luxo essa, a riqueza que tem esses companheiros do ponto de vista de conteúdo, né? E eu convido Celino para também, evidentemente, fazer o seu comentário, algo que ele ache pertinente e que traga contribuição para o movimento sindical potiguar e brasileiro. É isso, Moacir. Nós temos aqui, eu acho que 3 pontos a tocar. O primeiro é que a CTB está convidando todos os movimentos sociais, em especial o sindicato, né, as federações, confederações que são filiadas à CTB, para participarmos do Fórum Social Mundial, né? Esse movimento do qual vai ser híbrido, que até então as informações que chegaram, e quem não puder também participe, se inscreve aí na página do Fórum Social, para contribuir com o debate, exatamente nessa questão, primeiro, da unidade dos trabalhadores, que a CTB é uma luta política constante nossa na base e também no conjunto das outras entidades gerais, mas também com uma luta, né, cotidiana dessa conjuntura da luta política do Fora Bolsonaro. E aí, evidentemente, o debate se dá nesse sentido, com a perspectiva de construirmos aí a nova Conclave. Mas não quero falar dela agora, porque a Conclave tem um fundamento maior. A gente deveria, inclusive, depois fazer uma temática sobre especificamente a Conclave, porque aí é uma plataforma de discussão geral, né? Diria, como é que vai ser o próximo governo que vai propor o novo salário mínimo? Como é que vai ser esse reajuste, se continua como era antes, e qual a plataforma melhor que pode garantir vida mais condições materiais para os trabalhadores desse país, salarialmente, né? É do IBGE ou é próximo a isso? Quer dizer, toda uma discussão, como é que vai ser as políticas públicas e sociais para os trabalhadores, né? A revogação da lei, da reforma trabalhista, né? Como é que vai se dar isso? Então, é todo um debate que hoje, além da unidade dessas centrais, a Conclave é uma grande preocupação que a CTB já começa a construir nesse processo. Então, queria também, já aproveitando nesse sentido, que aqui as centrais no Rio Grande do Norte estão discutindo uma primeira data dos movimentos sociais gerais, que é o 8 de março, a luta das mulheres, que a cada dia hoje aí ceifado uma vida de uma mulher. Então, esse debate ainda no movimento sindical, ele é permanente, e evidentemente que o 8 de março está sendo construído nessa perspectiva de luta política, de defesa do trabalho, defesa da vida, e por aí vai. Então, eram esses 3 pontos que a gente queria tocar, né? E a construção aqui vai ser possivelmente, na próxima reunião, definir local, hora e banner para convidar o conjunto da classe trabalhadora para participar desse dia importante, e importante de vida e de luta. É importante essa sua colocação com relação ao 8 de março. A gente pode até fazer um programa voltado tratando desse tema, né? No início de março, ou
final agora de fevereiro. Vamos estudar essa possibilidade, né? Porque é um tema bastante pertinente. Tem crescido muito, infelizmente, o feminicídio no nosso Brasil afora. E há de que nos preocupar muito com esse tema. Bem, feito aí a apresentação, os comentários aí da nossa bancada, lembrar da importância de você que está nos assistindo de acessar, se inscrever no nosso canal. O nosso objetivo é, em 3 meses, aí, ultrapassarmos a casa pelo menos dos 1.000 inscritos, para que a gente tenha uma certa segurança do ponto de vista da elaboração de programas com maior potencialidade, maior qualidade aqui nesse canal, que é um canal voltado para uma grade bastante identificada com a sociedade. Eu já convido o nosso entrevistado de hoje, o professor Altair Freitas, uma honra imensa, está em São Paulo, né? Muito nos honra com a sua presença, o professor Altair, e é historiador, professor, diretor da Escola Nacional João Amazonas, secretário de organização do PCdoB do Estado de São Paulo. Muito nos honra com a sua presença, ter, evidentemente, aceitado o nosso convite de estar aqui participando do nosso programa. Um programa que começamos o ano passado, né? E já faz parte do calendário, todas as manhãs de sábado, a partir das 11 horas, o trabalhador potiguar, né, do Brasil já se conecta conosco para, evidentemente, participar do nosso debate. Tem tido uma participação efetiva e bastante significativa. Eu aproveito aqui a vinda do professor Altair, já o saúdo, né, e lhe dou um bom dia e que você seja muito bem-vindo, mesmo que virtualmente, aqui ao nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Bom dia, professor Altair. Bom dia, Moacir. Bom dia, Felipe. Bom dia, Celino. Uma satisfação, internautas, trabalhadores e trabalhadoras que estão assistindo aqui o programa. Agradeço o convite, é uma satisfação, né? Essa é uma iniciativa importante envolvendo o debate das ideias, né? Um debate, aquilo que a gente chama de luta de ideias, no sentido do esclarecimento, da conscientização dos trabalhadores e trabalhadoras, dos diversos assuntos, das polêmicas. Isso é muito importante, então eu quero aqui parabenizar vocês pela iniciativa e que o programa sempre tenha um sucesso crescente. Isso é importante, né? A gente estamos, como bem diz, aí ali navegando. Os mares um pouco revoltos, né? Mas a gente vai tentando, com o mínimo que a gente tem aqui, de fazer o máximo. Isso é que é importante, é com pouco a gente fazer muito, né? Temos uma equipe bastante comprometida, né? Foi uma ideia piloto. Ainda no Estado não tem nenhum programa com essa característica, com esse formato. E nós estamos aqui fazendo a obra de milagre, né? Se mantendo no ar, sacrificando, evidentemente, mas é um papel revolucionário nosso de fazer essa comunicação. Eu já passo aqui, nós já conversamos aqui antes em off, aqui antes de iniciarmos o nosso programa, já ficamos bastante aí informados, né? Eu, particularmente, quero falar de 2 artigos que o professor escreveu recentemente, um em dezembro, né? É o sujeito da revolução, será o proletariado. Alguns acham que serão os alienígenas, então é muito bom. Esse foi dia 15 de dezembro do ano passado. E temos um mais recente, agora 12 de janeiro, que é o debate sobre a reforma trabalhista e a necessária compreensão sobre o capitalismo no nosso tempo. Então, isso nos dá assim, muito subsídio para que a gente possa ter um debate aqui muito importante, muito contributivo, né, para a classe trabalhadora potiguar e brasileira. Eu convido o nosso presidente da CTB aqui no Estado, o Celino Bezerra, para ele iniciar aqui essa sabatina de perguntas ao nosso convidado de hoje. Celino, com você. Bom dia, Altair Freitas, seja bem-vindo às nossas terras potiguares, apesar de ser ainda virtualmente, né? Esse contato virtual. Mas que bom, você assumiu aí a Escola João Amazonas, fiquei muito feliz em saber dessa tarefa que assumisse.
E o tema aqui e também o programa, tudo ligado ao trabalho, né? O mundo do trabalho diverso e tal. E ao saber que você estaria sendo convidado aqui, e fiz a leitura de um artigo, e a pergunta, não vou ligar o artigo aqui ainda, né? Eu acho que a produção sua, ela já lhe dá essa garantia de fazer esse debate. Mas o que é ser hoje um diretor, no caso, um regente, né? O reitor da nossa escola, que é a escola do Partido Comunista do Brasil, no momento em que, por exemplo, o movimento social está diríamos, em vanguarda e nessa fração, inclusive, de bandeiras civis, né? E qual a orientação hoje que a Escola João Amazonas, o dirigente Altair Freitas, já há algum tempo no movimento comunista, né? E também nas didáticas de sala de aula, com toda essa sua experiência, qual a orientação que é dada hoje para que o dirigente, aliás, eu diria, um ativista, né, do movimento sindical ou ativista da juventude, como se portar nessa tática adversa dos movimentos sociais para dar centralidade ao trabalho? De que forma, qual o conteúdo, qual a didática, qual a tática, a essência que um militante, né, e que uma pessoa que quer conhecer o marxismo poderia contribuir e também vencer para dar centralidade à temática do trabalho? Bom, Celino, Felipe, Moacir, internautas, primeiro, nós temos sempre que lembrar em que tipo de sociedade que a gente vive, né? A gente não vive numa sociedade aleatória, numa sociedade qualquer, nós vivemos no capitalismo. O capitalismo é o sistema econômico, social predominante no mundo, neste momento em que a gente está conversando aqui, e já faz isso há mais de 200 anos. E é preciso sempre resgatar, portanto, a essência do capitalismo. O capitalismo é um sistema que vive de produção de mercadorias, mercadorias materiais e mercadorias imateriais, né? Mercadoria material, a gente tem toda uma indústria cultural que produz pensamento, produz ideologia, em defesa da sobrevivência do capitalismo, né? Mas indo para a essência, um sistema que produz mercadorias palpáveis, concretas, tudo isso que a gente está vendo ao nosso redor, nós compramos, né? Nossos equipamentos, os livros que estão atrás de mim, etc., a nossa roupa, mercadoria. E para a produção de mercadorias, o capitalismo ele precisa de um elemento essencial, que é a produção de capital, ou seja, na tradução mais fácil de compreender, o capitalismo precisa produzir lucro, muito lucro. E esse lucro e esse capital que é obtido através do processo de produção, ele é conseguido através de uma brutal exploração sobre a força de trabalho. Ora, então, portanto, sendo esta a essência, a razão de ser do capitalismo e dos capitalistas, que o objetivo do capitalista sempre é a busca pelo lucro máximo, qualquer luta nossa, qualquer, luta por moradia, luta por asfalto, luta por saúde, por educação, as lutas por igualdade de gênero, por igualdade pelo respeito à orientação sexual, né? As lutas contra o machismo, a luta contra o racismo. A gente diz, né, o racismo é estrutural na sociedade brasileira, e é verdade, mas o racismo e o machismo são estruturais porque eles estão vinculados fundamentalmente a um processo histórico de construção de uma sociedade que vive da superexploração, da mão de obra escrava, posteriormente da mão de obra trabalhadora livre, assalariada, da exploração sobre o trabalho da mulher, dos negros, das negras, dos índios. Ou seja, nós vivemos numa sociedade na qual, Celino, a essência dela é o trabalho, é trabalhar, né? Ora, se esta é a essência da sociedade, que está vinculando aí o trabalho que é exercido por nós, trabalhadores e trabalhadoras, no nosso cotidiano, eu sou professor, né? Professor aposentado. Eu fui professor do Estado e fui professor do capital privado, de escolas particulares. Então, qualquer um de nós, na medida em que a gente trabalha, a gente está
garantindo a nossa sobrevivência, mas nós estamos, acima de tudo, contribuindo para a reprodução do capital e para o desenvolvimento daquilo que a gente chama de taxa de lucro para o capitalismo. Ora, portanto, Celino, Felipe, Moacir, internautas, é fundamental que a gente compreenda que todas essas lutas que nós travamos, que nós fazemos, todas as bandeiras justas de igualdade, por mais direitos sociais, etc., elas estão conectadas de modo indissociável, inseparável desse elemento chamado capitalismo e trabalho. Ora, se isto é verdade, e se todo o sistema está estruturado em torno da exploração da força de trabalho, as lutas que nós desenvolvemos para melhorar as nossas condições de vida, para a gente ter mais equilíbrio, são lutas essencialmente contra o capital. Então, essa é uma dimensão de grande importância que nós precisamos, digamos assim, resgatar, retomar, colocar no centro da nossa análise política. Então, na minha visão, e não é só na minha visão, é a visão que a gente tem desenvolvido ao longo do tempo na Escola Nacional, porque, de fato, assumi a direção o ano passado, mas eu faço parte da equipe da Escola Nacional já há uma década. A centralidade do trabalho no desenvolvimento do nosso aspecto teórico, do nosso processo de formação, é essencial. Este tem sido sempre o centro. Qual é o problema, Celino? É que no meio de um conjunto de debate que aparece fragmentado, para setores amplos da própria sociedade, essa é uma categoria que foi ficando meio difusa, né? Parece, dá a impressão que basta eu desenvolver a luta pela minha identidade que eu estou resolvendo o meu problema, e não estou. Né? Então, esse é o sentido que a gente tem dado sempre, tendo essa questão do trabalho, a centralidade do trabalho no nosso projeto político, no nosso projeto teórico, nas nossas ações, nas nossas lutas. Professor Altair, num dos seus artigos, você enfatiza o novo formato de exploração do capital, e você cita, notadamente, acho que um artigo de dezembro que eu citei aqui, sobre o sujeito histórico. Eu queria que você falasse em miúdo o que é esse sujeito histórico. O sujeito histórico, né, assim, dentro do pensamento marxista, da interpretação que o marxismo faz das transformações históricas, em todo o período histórico, quando você tem grandes transformações, grandes mudanças, então você pega, por exemplo, lá, quando a Europa vivia no chamado feudalismo, né? Você viveu todo um período de transição do feudalismo, que vai progressivamente construindo o capitalismo, no qual as lutas populares, as lutas do povo, principalmente a luta dos camponeses, essas lutas elas foram se juntando com as lutas de uma classe social que estava se desenvolvendo, que a gente chama de burguesia, né? Primeiro os comerciantes, depois os produtores de manufaturas, avançando para a burguesia que vai desenvolver a chamada Revolução Industrial. Ora, essa burguesia, que num processo crescente se transformou na classe fundamental da transformação, da superação da Idade Média e do feudalismo para o desenvolvimento do capitalismo, a burguesia foi o sujeito histórico. Pela força do dinheiro que ela acumulou, pela influência cultural que ela exerceu sobre o imaginário, sobre o consciente, sobre o inconsciente daqueles povos da Europa, e ela foi conduzindo o processo revolucionário prolongado até ela, a burguesia, se tornar a classe dominante depois das revoluções na Inglaterra no século XVIII, da Revolução Francesa ali no final do século, as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Francesa no final do século XVIII, a expansão do Napoleão Bonaparte pela Europa, promovendo esse ideário burguês. Então, a burguesia foi o sujeito histórico daquela grande transformação. Bom, o capitalismo se implantando como sistema econômico predominante, o próprio capitalismo criou um outro sujeito histórico, que é o chamado proletariado urbano,
trabalhadores assalariados das fábricas dos diversos setores da produção econômica, que são explorados, né? Voltando para aquele raciocínio que eu estava desenvolvendo no começo, né? A massa trabalhadora, que a gente chama no marxismo de proletariado, operários, professores, comerciários, aí na CTB vocês lidam com o movimento sindical de múltiplas categorias, né? Essa massa trabalhadora entra em choque com o capitalismo. Ela entrou em choque por melhores salários, por redução de jornada de trabalho, por direitos sociais, por direitos civis. Vocês sabem que o proletariado europeu e depois o proletariado de boa parte do mundo lutou para poder votar, para poder ter os seus partidos, para poder disputar o poder. Foi luta, né? Ora, então, nós entramos com o capitalismo numa era histórica em que a burguesia continua sendo sujeito, porque ela é classe dominante, mas entra um novo sujeito histórico que é o agente da transformação, que é o chamado proletariado, em especial o proletariado urbano e os trabalhadores assalariados do campo, ou pequenos camponeses, etc. E tal. Bom, então, com o fim da União Soviética, ali no final dos anos 80, nos anos 90, surgiu todo um debate a partir de alguns intelectuais que diziam o seguinte, ó, esquece esse negócio de trabalhador, esquece essa conversa de que o proletariado vai trazer a mudança, não vai. Porque a ideia desses caras, desses intelectuais, é o seguinte, o projeto de construção do socialismo, Felipe, era um projeto trabalhista, era um projeto conduzido pela massa trabalhadora, pelo proletariado, né? Bom, como a União Soviética ruiu, qual foi o senso comum que se estabeleceu? O socialismo fracassou. O socialismo acabou. Vocês vão de lembrar, inclusive, os mais antigos, que teve um intelectual estadunidense que proclamou que a queda da União Soviética representava a vitória definitiva do capitalismo. E até ele Francis Fukuyama, cunhou uma frase que ficou famosa. É o fim da história. O capitalismo venceu e acabou a conversa. Então, muitos intelectuais começaram a questionar esse elemento proletariado como agente da transformação. E a gente está em casa, né? Está em casa, acontece isso, estoura o alarme aí do carro aqui na frente, mas faz parte. Então... Tomara que não seja um ladrão levando, né? Pois é. Às vezes o cara encosta, é gato que pula no capô e dispara o alarme do carro. Mas vamos tentar aqui. Então surgiu esse debate. Mas o diabo é o seguinte, bom, o capitalismo continuou predominando, o capitalismo voltou a entrar em crise, né? Aquele capitalismo estadunidense entrou em declínio relativo, mas em declínio. O mundo está tomando uma nova reconfiguração, multipolaridade, etc. E por trás de tudo isso está o quê? As lutas do capital contra o trabalho, ou as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras em busca de melhores condições de vida. Então, o sentido daquele artigo é para dizer o seguinte, então, como assim o proletariado não é mais o agente histórico, né? O sujeito da história? Porque todo mundo que está ouvindo aqui, que já fez greve, quem já lutou por aumento de salário, quem já lutou para ter sua casa, quem já se juntou para ter o asfalto na sua rua, para ter esgoto, etc. e tal, isso são lutas fundamentalmente vinculadas para tentar superar as dificuldades financeiras, as dificuldades econômicas, obter melhorias na vida. E essas lutas são feitas por quem no cotidiano? Se não pelos trabalhadores e trabalhadoras. Então, são lutas pontuais, né? Então, são lutas aparentemente isoladas, desconectadas. Só que são lutas vinculadas exatamente a essa grande contradição. Nós temos um sistema capitalista que superexplora a mão de obra. A massa trabalhadora brasileira vocês sabem disso melhor do que eu, principalmente o Felipe e o Celino, que estão ligados diretamente aí ao trabalho sindical, CTB Jovem, a própria CTB, que a massa salarial brasileira, o padrão salarial brasileiro é muito baixo. A renda média do trabalhador brasileiro é profundamente baixa. É 2.000 e poucos reais, isso renda média. Renda média. Dá 2 salários mínimos. Ora,
Então, essa conversa, Moacir, de que, não, acabou, né? Acabou, não, o proletariado não será mais o sujeito da transformação. É papo furado, é papo de intelectual que ficou perdido porque sofreu o impacto daquela quebra, da queda do leste europeu, do hipotético fim do socialismo, que continuou sobrevivendo, e a gente vê o que a China está desenvolvendo hoje, ao modo chinês, do jeito chinês, com as características chinesas, mas é desenvolvendo o socialismo. Então, o sentido desse artigo é a gente buscar resgatar isso. Não tem essa conversa. As lutas em defesa do trabalho são feitas pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras. Portanto, continua como sujeito histórico da transformação. E essas lutas todas que são fragmentadas, elas precisam voltar a ser conectadas em defesa de um projeto de transformação profunda. E aqui, para ser explícito, para ser claro, nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que nos reorganizar em todos os sentidos, no sentido de lutar para superar o capitalismo e construir uma sociedade mais avançada, que a gente chama de socialismo. Né? Então, esse é o sentido fundamental daquelas reflexões que eu apresentei naquele artigo. Muito bem, excelente reflexão sobre a relação de capital e trabalho e mais essencial para que nós, trabalhadores, possamos nos alimentar desses conhecimentos. Eu convido o bravo Felipe Lima, essa figura radialista, né, para também participar aqui do nosso debate, fazer a sua pergunta aí ao professor Altair. E fica à vontade. Exatamente, Moacir. Bom dia, professor Altair. Sabemos que a juventude está sendo a mais prejudicada com a famigerada e maldita reforma trabalhista. A minha pergunta, professor, quais os impactos dessa tragédia que é a reforma trabalhista na juventude brasileira? Bom, Felipe, são múltiplas dimensões, né? Eu vou pegar uma dimensão mais imediata. Nós temos uma juventude que hoje ela é taxada de juventude nem estuda, nem trabalha. Isso é um pavor, é um terror, porque nós estamos falando de uma faixa da sociedade brasileira, e os dados estatísticos mostram que isso chega na casa de 12 milhões de jovens, companheiros e companheiras que estão assistindo. 12 milhões é maior, esse volume é maior do que a população de Portugal, é maior do que a população de Cuba, é maior, algumas vezes, do que a população do Uruguai. Então, nós estamos falando que dentro de um país chamado Brasil, tem uma faixa da população, e eu estou só falando, né? Nós estamos falando de jovens, tem uma faixa da juventude brasileira que não estuda por um conjunto de fatores e não trabalha porque não tem emprego. Essa é uma primeira dimensão da tragédia que o capitalismo brasileiro vivencia. A segunda, Felipe, é que a reforma trabalhista, ou deforma trabalhista, como eu prefiro dizer, que foi implantada ali no governo Temer, e que o governo do Bolsonaro vem desenvolvendo, vem apertando o parafuso no sentido de piorar aquilo que foi produzido no governo Temer, é que a juventude brasileira acaba sendo a mais afetada, porque, primeiro, essa juventude sai das escolas e sai das universidades, quem consegue ainda fazer uma universidade, não tem emprego. Nós temos hoje um patamar de desemprego no Brasil, que é da faixa aí de 13% da população, é desempregada. E nós temos uma outra faixa da população, que a população também é na faixa aí de vários milhões, que são os desalentados. São aquelas pessoas que simplesmente desistiram de procurar emprego. E isso afeta de modo muito profundo a juventude. E nós temos um outro aspecto que é terrível, que é estrutural no desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que é uma herança pesada da colonização, que é o racismo, e que afeta essa pobreza, né? A pobreza, a desigualdade, a exclusão social, o desemprego, o desalento, atinge de modo profundo a população
a população mais pobre do Brasil, que é composta majoritariamente por negros e negras. E no Brasil, Felipe, Celino, Moacir e internautas, são assassinados, são mortos por dia no Brasil, cerca de 60 pessoas, e a grande maioria dessas pessoas que são assassinadas por dia são jovens negros. Então, repare que quando a gente olha bem esse cenário todo, Felipe, a juventude, ela é, não como classe, né? Mas é classe, porque nós estamos falando de gente excluída, de gente que vive nas periferias, desse patamar mais pobre da população brasileira, que é a grande maioria, né? Porque tem a pobreza e tem a miséria. A miséria é a exclusão total. A pobreza é você ter um padrão de renda muito baixo, que lhe permite apenas, Celino, ter o básico, mais básico necessário para você continuar sobrevivendo. Isso atinge, companheiros e companheiras, 70% da população. E o Brasil é um país que tem uma parcela muito significativa, Felipe, de jovens nessa composição da população, né? Então, acaba sendo, digamos assim, natural, entre aspas, que as mazelas do capitalismo brasileiro, que as mazelas do capitalismo que afeta o mundo e que afeta o Brasil de forma muito intensa, afete, em especial, a população mais jovem. Então, isso nos leva, Felipe, a raciocinar da seguinte maneira: qualquer recomposição econômica do Brasil, qualquer projeto de desenvolvimento econômico, tem que levar em conta, primeiro, em primeiro lugar, uma retomada muito forte do desenvolvimento da indústria, do desenvolvimento dos setores produtivos, setor produtivo da economia, com geração de emprego, mas não é qualquer emprego, né? Não é oferecer, como tem sido feito, Moacir, seja empreendedor. Aí o cidadão vai virar trabalhador de aplicativo, ele vai ser um empreendedor, que é essa palavra da moda, trabalhador de aplicativo. São 30 milhões de trabalhadores e trabalhadoras trabalhando por aplicativo e plataforma no Brasil. Para ter uma renda média mensal baixíssima e trabalhando jornadas extensas de trabalho, 12, 14 horas por dia, todos os dias da semana. Então, que empreendedorismo é esse? Né? Não tem nada a ver com empreendedorismo, é mais um aspecto da ideologia do capitalismo que tenta forçar os trabalhadores a serem... Vem com essa ideia, né? Seja patrão de si mesmo, você vai ter liberdade para fazer, Felipe, a sua jornada de trabalho. Nesse dia, se você não quiser, você não trabalha. Olha que beleza, tudo conversa. Porque se a pessoa naquele dia não trabalhar a jornada dela 13, 14 horas por dia, ela vai passar fome. Sem garantia, sem vínculo trabalhista, né, Celino? Sem leis trabalhistas protegendo, sem ter um local para comer, etc. e tal. E a grande maioria desses trabalhadores e trabalhadoras, Felipe, são jovens. São jovens, abaixo dos 30 anos. Então, a juventude precisa estar dentro do projeto de uma retomada do nosso desenvolvimento econômico, de superação do capitalismo. A juventude, ela precisa ser olhada com muito carinho, com muito cuidado, para que ela seja também uma das alavancas desse desenvolvimento, a partir de uma retomada que seja consistente do nosso desenvolvimento. Perfeitamente, professor. Eu convido agora assim, só um comentário rapidinho sobre o que você falou. Os usuários, né, os trabalhadores de aplicativo, é isso que você falou, né? O escravo moderno, né? As ferramentas de exploração do trabalho, e diz que a modernização do trabalho leva a isso, né? Ela não sabe nem quem é o patrão, está sendo explorada achando que está trabalhando. Eu convido o Celino a mais uma rodada de perguntas aqui no nosso debate. Você, professor. Liga o som. Estava ligado, mas bom. Altair, eu acho muito interessante assim, a sua narração nessa questão da centralidade do trabalho, e aí eu vou dar aqui, como diz o outro, uma mexida mais ali um pouco sobre essa temática.
esse homem, esse ser humano que já passou secularmente, milenarmente, talvez, né? Talvez não, sim, claro, gerações neolítica, paleolítica, primitiva, né, feudal, aí daqui a pouco está nesse grande maquinário que o Ludwig queria quebrar a máquina, que era a saída. Passando aqui um filme, né, sobre esse ser humano que nós chamamos até ele por lutar pela vida lá nas épocas das cavernas, porque ele já era um operário, né, ele estava ali pegando aquelas peças para fazer a comida, para matar o animal e sobreviver. Esse homem é o proletariado, né? Esse que produz, logo naquela, inicialmente se tinha no década de 80 um pensamento de que o proletariado era o cara que produzia, uma peça, né? Esse conceito já foi lidando, já é um debate sobre esse proletariado. Eu perguntaria quem é o proletariado hoje nessa reforma trabalhista e no mundo, evidentemente. Qual é a cara desse proletariado, né? E esse mesmo proletariado que, segundo o próprio Karl Marx, dizia que é ele que vive do trabalho e é ele que tem que instalar a nova sociedade de valorização do trabalho que nós chamamos de socialismo, né? Então, quem é esse proletariado hoje no conceito desse debate, inclusive que a própria Escola João Mazon deve ter, juntamente com os professores, você mesmo deve ter uma concepção de conceito, e que às vezes a gente fica meio desnorteado. Por que essa pergunta? Porque às vezes o pessoal fica muito nessa indagação. Eu aproveito nessa reforma trabalhista que você fez um artigo nesse sentido. Quem é esse, já que é a centralidade do trabalho, mas quem é esse autor do trabalho nessa atual conjuntura? Bem, eu acho que, assim, todo o debate que a gente vai fazer sobre isso, nós temos que sempre olhar para além da aparência, né? A gente tem que buscar sempre a essência dos fenômenos. Quando você olha para a aparência do fenômeno, nós temos hoje um proletariado diverso, né? Nós tivemos durante pelo menos 100 anos, 150 anos, o eixo central do proletariado era o operário fabril, né? No nosso imaginário político, era o operário do macacão azul, chão de fábrica, né, Celino? Chão de fábrica. Era o que a gente, inclusive, ainda hoje, né, no nosso linguajar, a gente chama de núcleo duro do proletariado. E vou dizer por que é o núcleo duro do proletariado. Porque, repare, se é verdade que houve uma diminuição muito grande no volume, no número de operários fabris, isso pensando em fábrica, né? Fábrica urbana, porque nós temos que levar em consideração que tem o trabalhador rural, que é o trabalhador assalariado do campo. Não confunda com o pequeno camponês, o pequeno proprietário de terra. Eu estou falando aí no Rio Grande do Norte, que é um estado que tem uma economia muito assentada também, né, na produção agrícola. Nós temos o trabalhador assalariado do campo. Mas voltando para essa questão do operariado, se é verdade que diminuiu o número de operários físicos, é verdade também que, na medida em que o capitalismo foi desenvolvendo maquinário, tecnologia, robótica, esse número de trabalhadores diminuiu, mas eles se tornaram ainda mais produtivos. A capacidade de produção do capitalismo ela aumentou muito em função do desenvolvimento tecnológico. Emprega menos mão de obra viva, mas aquela mão de obra, mesmo reduzida, produz uma barbaridade. O capitalismo não existe sem produção de mercadoria. Então, Celino, nós temos ainda, e com enorme importância estratégica na produção, o operário de fábrica, que não aparece mais genericamente como o trabalhador de macacão azul, né? Cheio de graxa, etc. e tal, com capacete, aquele imaginário que a gente tinha no passado, mas ele tem outros aspectos, né? Opera robô, opera informática, mas é um operário, né? E continua sendo esse chamado núcleo duro da produção industrial, da produção fabril e da produção de bens materiais, ou da construção civil, etc. Mas nós temos também, Celino, Moacir e Felipe, um proletariado mais difuso, mais espalhado. Então, você pega a economia brasileira, Moacir,
Eu acho assim uma distorção, uma perversão. A economia brasileira hoje, o PIB brasileiro, ele está assentado, 70% do nosso PIB está assentado em serviço e comércio. Por que eu digo, Celino, que é uma perversão? A pandemia, não é que eu queira, né? É que a pandemia mostrou que uma economia, quando ela está muito assentada em comércio e serviço, no momento em que você tem que preservar a vida das pessoas, você tem que tirar as pessoas de circulação, o que mais quebrou foi serviço e comércio, né? Segundo os dados estatísticos aí da pandemia, foram milhões de micro e pequenas empresas do setor de serviço e comércio que quebraram, ou tiveram que interromper suas atividades bruscamente pela pandemia. Ora, então nós temos, Celino, esse proletariado difuso, espalhado, no pequeno comércio, 2, 3 trabalhadores aqui, 2, 3 trabalhadores. Quem anda numa rua comercial percebe isso, né? Nos centros comerciais, você vê cada loja daquela ali, pequenas lojas ou médias lojas, são 3, 4 trabalhadores ali ralando o dia inteiro. Então você tem esse proletariado difuso, disperso, e que para o movimento sindical, né, Celina, é terrível, porque você não consegue chegar, você não consegue agregar. E você tem esse dito trabalhador dos aplicativos e das plataformas, o chamado trabalhador digital, que aqui no Brasil são 35 milhões. 35 milhões hoje é por aplicativo, é iFood, é não sei o quê, nessas plataformas, diz que isso, diz que aquilo. Então, tem uma outra, digamos assim, tem uma outra configuração. Agora, isso é aparência, né? É um fenômeno real, é um fenômeno que existe, está estabelecido, mas tem a essência disso, que está por detrás dessa dispersão, por trás dessa pseudo-modernidade, por trás disso, né, Felipe, o jovem trabalhador do aplicativo, que a gente chama genericamente de trabalhador uberizado, dos aplicativos e das plataformas, esse jovem, ele acha que ele é patrão de si mesmo porque ele faz a própria jornada de trabalho. Só que, Celino, repare, quando você vai na essência, seja o trabalhador fabril, seja o trabalhador dos serviços do setor de serviço e comércio, seja o trabalhador dessas tecnologias, por detrás disso tem o quê? Grandes, pequenas, médias e microempresas super explorando as microempresas menos, evidentemente, que são pequenos empreendimentos, né? Mas por detrás da essência você tem grandes conglomerados capitalistas super explorando a força de trabalho, em busca da maior taxa de lucros que for possível. Então, Celino, por isso que aí eu volto, né, para o raciocínio. O capitalismo, ele vai se modificando nos mecanismos de exploração da força de trabalho, mas ele mantém uma essência. E o que é que nos interessa, de fato, é compreender a essência. Compreender a partir da essência, e aí fica um desafio, de fato, Celino, Felipe, é como é que a gente vai criar mecanismos de reaglutinar esta força de trabalho dispersa. Isso é um desafio. Se eu tivesse a fórmula, seria simples, né? Mas nós não temos. É o nosso desafio, é o desafio do nosso tempo histórico. Como reaglutinar esses trabalhadores, essas trabalhadoras dessa dispersão, primeiro para que eles tenham, né, continuem sendo ativos no enfrentamento, na busca de melhores condições de vida, de trabalho, diminuição de jornada. Eu abro aqui um parêntese, a China, o Estado chinês, está criando toda uma nova legislação para garantir aos trabalhadores de aplicativos e de plataformas direitos básicos fundamentais. Eu estou falando da China. Da China. Né? E aqui no Brasil nós estamos num patamar muito atrás. E aí eu conecto, Celino, com essa questão da reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista em escala global, que não é um fenômeno brasileiro, a reforma trabalhista, ela segundo a burguesia, segundo os capitalistas, os conglomerados, é para modernizar as relações trabalhistas. Não, tem que modernizar.
tem que adaptar o mundo do trabalho ao século XXI. É que, na verdade, por detrás desse discurso de modernização, se esconde um fenômeno que atinge o capitalismo nas últimas décadas, desde os anos 70. O capitalismo tem vivenciado décadas de baixa lucratividade. Ainda que você tenha modernização, etc. e tal, a lucratividade vem caindo, ou vem se mantendo em patamar muito baixo, estagnado. Isso são todos os dados estatísticos mostram isso. Ora, o capitalismo precisa ter taxas de lucros elevadas para que o capitalista possa fazer investimento em mais tecnologia, para que ele possa manter o seu padrão de vida elevado em relação aos trabalhadores, etc. Na medida em que a taxa de lucro, Celina, ela vem se mantendo em patamares baixos, aonde que essa burguesia busca fazer recomposição de taxa de lucro? Exterminando direitos sociais e direitos trabalhistas. Porque direito social, direito trabalhista, isso sai da onde? Sai, evidentemente, da taxa de lucro, seja através de impostos pagos para o Estado, que aplica esses impostos em direitos sociais, em programas sociais, e toda vez que um trabalhador, toda vez que uma categoria consegue um aumento de salário, redução de jornada, isso implica em entrar, em avançar, em comer um pedaço da taxa de lucro. Então, essa é a luta que está colocada hoje. Então, isso que aparece sob o manto de modernização das relações trabalhistas, na verdade, esconde um problema estrutural do capitalismo. A tendência, que o Marx já tinha analisado isso lá no Capital, aparece no Capital, com muita força, a lei da tendência geral à queda na taxa de lucros. É um fenômeno do qual o capitalismo não consegue se livrar. Ele não consegue se livrar da tendência à queda da taxa de lucros, mas ele busca de diversas maneiras recompor a sua taxa de lucro. E uma delas, nesse patamar que nós estamos hoje da história do mundo, é tirar, destruir direitos sociais, direitos trabalhistas, que o proletariado conseguiu décadas atrás, à custa de muita luta, de jornadas, às vezes, sangrentas, né? De confronto, de ter governos de caráter mais popular que aceleraram determinadas reformas sociais, o capitalismo tenta avançar. Então, Celino, são desafios que nós temos pela frente, né? Mas a essência continua a mesma. Isso que é o diacho do capitalismo. Na sua essência, ele continua sendo o velho sistema explorador de mão de obra, extração brutal de mais-valia e acumulação de riqueza fundamental numa pequena parcela da população. Professor Altair, nós, temos dois grandes inimigos, além do tempo, além do capitalismo, temos o tempo também, que infelizmente nós aqui que fazemos o programa é um grande inimigo. Nós vamos fazer um bloco de duas perguntas aqui e, em função do tempo, o professor já encaminha para a sua resposta e, consequentemente, suas despedidas, que para nós nos honramos muito. Eu convido o Felipe para fazer sua pergunta e, na sequência, eu faço uma pergunta e ele já responde em bloco. Exatamente, Moacir. Professor Altair, já dizia João Amazonas, parafraseando João Amazonas, que o trabalhador brasileiro, nesse período sombrio do governo Bolsonaro, vive uma encruzilhada histórica. Mas quais os próximos passos da classe trabalhadora para sairmos desse abismo que é o governo Bolsonaro, enfrentá-lo nesse período? E claro, né, como nesse período também, eleições em que decidem ter projetos também para a classe trabalhadora. Ok. Professor Altair, diante da sua explanação, do que foi historiado aqui, eu lhe perguntaria, o socialismo continua sendo o futuro da humanidade? Muito bem. Então, tentando ser telegráfico aqui, né? Felipe, é fundamental que nós construamos um novo projeto nacional de desenvolvimento no enfrentamento com o fascismo, né?
Nós precisamos remover o Bolsonaro e remover o bolsonarismo. Porque não é só derrubar o Bolsonaro, nós temos que reverter esse câncer, essa infecção que o bolsonarismo representa. Porque o bolsonarismo é o neofascismo, que não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno europeu, nos Estados Unidos tem, do neofascismo, que é o fascismo, em linhas gerais, o que é? É uma força política que prega a violência, que prega a discriminação, a serviço do grande capital. É simples assim. O que o Bolsonaro faz, e o que os bolsonaristas defendem, Moacir, na prática, tudo que eles defendem, tudo aquilo que eles pregam, está a serviço do grande capital. É simples assim. Então, portanto, o bolsonarismo é uma força política que precisa ser removida, precisa ser extirpada do ponto de vista político e do ponto de vista das consciências. Porque representa os interesses desse grande capital que odeia direitos sociais, odeia direitos trabalhistas e faz uma pregação, Felipe, tosca, de que trabalhador tem direito demais. O Bolsonaro mesmo disse isso, né? Trabalhador tem que decidir se quer emprego ou se quer ter direito. Mas que emprego? Precário. O que mais avançou no Brasil no último período é emprego precário, é isso aí. Aplicativo, essas coisas. Então, nós temos que remover. E isso implica, Felipe, em construir um projeto político para este ano que envolva as mais amplas forças do que a gente chama de do campo democrático e popular, em torno de uma candidatura que tenha as melhores condições para derrotar o Bolsonaro, mas não é só derrotar o Bolsonaro, né? Não é só vencer o Bolsonaro. Nós temos que ter um campo político democrático popular que também eleja bancadas, uma grande bancada para o Congresso Nacional, que me parece que para uma parte da população, como a gente dizia antigamente, né, Moacir, caiu a ficha de que o Congresso Nacional é de enorme importância para as coisas. Então, nós precisamos construir, Felipe, Celino, Moacir, internautas, um projeto político de retomada do desenvolvimento, remoção do fascismo, retomada do crescimento econômico do Brasil, mas precisa também ter deputados, deputadas, senadores, senadoras conectados com esse projeto, fazendo parte deste movimento. O que vai pintando, de modo mais objetivo, é a construção deste campo democrático popular em torno da candidatura do Lula. É o que vai se construindo. Pode ser que a gente tenha aí uma grande federação partidária, envolvendo PT, PSB, PCdoB, PV, quiçá outras legendas, né? Para construir, reconstruir um projeto de desenvolvimento econômico do Brasil. Então, eu penso, Celino, que uma das tarefas do movimento sindical, do nosso movimento sindical, é jogar muito peso nisso. É ter esse conclate, né, o Conselho Nacional das Classes Trabalhadoras, reunir as centrais sindicais, junta a Força Sindical, junta a CTB, junta a CUT, vamos aqui. Nós temos uma tarefa de retomar corações e mentes desse proletariado no sentido do avanço. E promover a ideia de que, para ter avanço, precisa ter desenvolvimento econômico, precisa ter emprego, precisa ter renda. E isso não cai do céu. Isso é fruta de muita luta, de muito trabalho e de muito confronto com os setores do grande capital que são contra isso. Porque são setores, Celino, que estão profundamente vinculados ao imperialismo estadunidense. Há uma lógica que eu considero perversa, Moacir, de que a produção brasileira precisa ser exportada. Pega a carne, é um negócio insano, né? A maior parte da produção de carne no Brasil está sendo exportada, claro. Os caras ganham em dólar, acumulam fortunas e o quilo da carne moída aqui em qualquer açougue é 20, 30 reais, é 30 reais, não pode. Então, nós temos um setor da economia brasileira que está vinculado
diretamente a esse elemento, ó, tem que exportar, 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 e desabastece o mercado interno. Nós temos que discutir isso. Temos que Viu, Altair? discutir. Fale. Ainda tem uma centralidade de disputa do Estado e os norte desse Estado, né? Qual é o Exato. norte do Estado brasileiro? Essa é a disputa Exato. também, a disputa política. Exatamente. O norte do Estado brasileiro é exatamente a partir do Estado, tendo o Estado como impulsionador desse desenvolvimento. O Estado como impulsionador do desenvolvimento nacional. Quer dizer que é para estatizar tudo? Não. Mas o Estado como esse elemento aglutinador do capital privado, do capital estatal, mover as emoções, mover o povo brasileiro em defesa de uma retomada de desenvolvimento equilibrado, né? Crescer o bolo e dividindo parte do bolo com o povo, é óbvio, né? Recompor salário, aumentar o padrão de vida do povo, ou seja, são desafios grandiosos. Então, eu penso que nós precisamos, nesse processo todo, desenvolver, Felipe, com a juventude trabalhadora, desenvolver esse debate, retomar isso, repor o Brasil nos rumos de um desenvolvimento, evidentemente, claro, naquilo que nos diz respeito também, avançar na luta pela compreensão de que, sim, Moacir, o socialismo é essencial para o futuro. Basta ver todo o nosso passado e o nosso presente. Porque o pessoal diz assim, o capitalismo deu certo. Beleza, deu certo para quem, cara pálida? Deu certo para quem? O capitalismo dá super certo. É o sistema do 1%. 1% da população mundial é muito rica. O diabo é que 80% da população mundial é muito pobre. Então, nós precisamos retomar, repor isso, né? Que é um processo mais longo, um processo mais histórico, mas ter essa certeza de que o mundo só será alguma coisa melhor globalmente na medida em que a gente superar o capitalismo em cada país, em cada nação, e a gente conseguir construir um sistema social mais avançado que junte trabalho, que junte redistribuição equilibrada da riqueza que é produzida pela massa trabalhadora, e encerro com esse raciocínio. Eu costumo brincar, companheiros e companheiras, dizendo o seguinte, o capitalismo não produz riqueza, quem produz riqueza são os trabalhadores e as trabalhadoras. Capitalismo produz rico. Excelente. Quero agradecer a nossa bancada, ao Felipe Lima, que muito bem representou a juventude aqui nesse debate, também ao presidente da CTB, esse bravo lutador, Celino Bezerra, também escritor, né? Tem várias edições aí de livros escritos, e que muito nos honra sempre com a sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, professor Altair. Em breve nós poderemos convidá-lo para mais um debate aqui no nosso programa. E desde já nós agradecemos pela sua imensa contribuição, pela participação efetiva aqui do 65 no mundo do trabalho. Eu quero dedicar o programa de hoje à memória de uma grande lutadora, uma liderança sindical que nos deixou essa semana. Liderança sindical, comunitária, uma feminista convicta, que foi a companheira, camarada Edneuza Jones. Nos deixou no último domingo, de forma precoce, né? E o movimento sindical, o movimento feminista potiguar está de luto com a partida da companheira Edneuza. Eu, particularmente, estive presente com elas em vários debates, em vários momentos. Acredito que os nossos companheiros de bancada também. Fica aqui um forte abraço a todos vocês, aos que acompanharam o nosso programa, ao nosso convidado, à nossa bancada. E já fica o convite para, no próximo sábado, estarmos aqui às 11 horas com mais um programa 65 no Mundo do Trabalho. Bom final de semana a todos.